Sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal Santidade.com, é possível ser santo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre Jesus sacramentado, nosso Deus que se faz carne no pedaço de pão. Como dizia Santo Tomás de Aquino, tem gosto de pão, aspecto de pão, cheiro de pão, mas não é pão, é carne, é sangue, é corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Para muitos cristãos, principalmente os cristãos protestantes, a Eucaristia não passa de um mero simbolismo ou até mesmo de algo representativo. Mas para nós católicos, apostólicos romanos, a Eucaristia é o próprio corpo de Jesus. Nós, quando vamos à Santa Missa, encontramos na Eucaristia o próprio Cristo. Isso mesmo, quando nós comungamos Jesus, nós estamos comungando a própria carne de Jesus. E é muito conhecido aquela passagem de São João, no capítulo 6, no versículo 42, quando os discípulos voltam daquela missão, e Jesus então começa a dizer o seguinte: vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morram todo aquele que dele comer. Eu, Jesus diz na primeira pessoa, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Então, quando nós vamos à Santa Missa, e hoje, quinta-feira, dia do corpo de Cristo, hoje a igreja celebra Corpus Christi, a festa do corpo e do sangue de Cristo. Quando nós participamos da Eucaristia, nós não estamos fazendo uma representação, nós não estamos fazendo um teatro, nós não estamos participando de um lanche, de uma ceia qualquer. Nós estamos participando do mistério salvífico e redentor que nosso Senhor deixou instaurado na Quinta-feira Santa. Na quinta-feira em que Jesus institui a Eucaristia. E ele diz aqui, no versículo 54 de João, capítulo 6, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, meu querido irmão que está aqui, muitas pessoas contestam a veracidade de que Cristo está na Eucaristia, ou seja, aquilo que a igreja chama de transubstanciação, de mudança de substância. O pão, que era pão antes da imposição da bênção do sacerdote, se torna corpo de Cristo, sangue de Cristo. E a palavra de Deus, ela está repleta de versículos e capítulos bíblicos que indicam a mudança da substância. Eu estou aqui com uma Bíblia de tradução protestante, João Ferreira de Almeida, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, no versículo 17. E ele diz o seguinte, versículo 19: e tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Então, cada vez que o sacerdote repete estas palavras de Cristo, ou melhor, o sacerdote que é persona Christi, ele está ali novamente, não repetindo, mas fazendo memória, entrando no mistério da salvação do Calvário. Ele se torna outro Cristo, e o próprio Cristo entrega para nós, assim como ele entregou na cruz, o pão eucarístico, que já não é mais pão, como diz São Tomás, é corpo, é sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também vemos lá na carta de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 10, carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16, olha o que São Paulo diz: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Está dizendo isso aqui. No capítulo 11, versículo 24. Capítulo 11, 1 Coríntios, versículo 24. E tendo dado graças,
o partiu e disse: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então aqui nós vemos a oração eucarística, feita pelo próprio Jesus, depois repetida por São Paulo, e depois repetida e replicada pelos padres católicos apostólicos romanos. Quando Deus, no Antigo Testamento, Ele prometeu ao povo que mandaria um pão que saciaria a fome do povo, Ele não estava brincando nem mentindo, porque o nosso Deus não mente. Lá no capítulo 16 do livro de Êxodo, Deus falou para Moisés que saciaria aquele povo com um pão descido do céu, o maná. No Evangelho de São João, no capítulo 6, no versículo 42, este pão diz para aquele povo que ele era o pão que os pais deles haviam comido no deserto. Porém, os pais deles haviam morrido, mas todo aquele que comesse o pão, ou seja, aquele que comungasse Jesus, que comesse Jesus Eucarístico, não morreria. Porque nós não estaríamos simplesmente comungando um pão ou comendo um pão, como muitos católicos infelizmente acham. Nós estaríamos participando do corpo de Cristo. E para isso tem diversos milagres para comprovar que Jesus Eucarístico, de fato, a hóstia eucarística, ela é o corpo de Jesus. Um dos milagres mais antigos da igreja é o milagre de Lanciano, ou Lanciano, que aconteceu por volta de 730, quando um padre atormentado pela falta de fé e pela apostasia da fé, duvidava veementemente de que estava celebrando ali o milagre da transubstanciação. E um dia, no ato desesperado, na fé que lhe restava, no momento da consagração, palavras que São Paulo falou, palavras que Nosso Senhor falou, aquele padre diz do fundo do seu coração: se é de fato o corpo de Cristo, me mostra. Então nós temos o milagre de Lanciano, o milagre o milagre escondido aos nossos olhos, que acontece, nós vemos ali a hóstia, foi revelado, como diz São Paulo. São Paulo diz na carta aos Coríntios que aquilo que está obscuro aos nossos olhos será revelado a nós. Muitas vezes a nossa falta de fé obscurece. Nós comungamos Jesus de qualquer maneira. Nós recebemos Jesus de qualquer forma, até mesmo em pecado mortal. Não crendo que estamos recebendo o próprio corpo e o sangue de Cristo. Aquele sacerdote, então, naquele ato de desespero, aquele ato de falta de fé, mas no finalzinho ali do coração dele tinha algo que apelava, e ele diz: se é Jesus Eucarístico, eu quero uma prova. E aquela hóstia começa então a verter sangue. Aquele cálice, ele olha para dentro daquele cálice e, assustado, ele percebe que aquele cálice tinha se transformado em sangue. E este milagre eucarístico foi estudado por uma série de cientistas. E a igreja bateu o martelo, dizendo que era de fato algo inexplicável pela ciência. Porque muitas pessoas querem entender aquilo que é inexplicável, mas a ciência, dentro de si, não consegue explicar o porquê daquele pedaço de pão, que foi comprovado que aquele pão de fato não era pão, era carne, que aquele vinho não era vinho, mas era sangue. E aí a carne é a carne verdadeira, o sangue é o sangue verdadeiro. A carne é do tecido muscular do coração, ou seja, do miocárdio. Então o milagre de Lanciano é um dos milagres mais antigos, milagres evidentes, que as pessoas querem prova, né? Eu quero a prova. Então o milagre de Lanciano é uma das maiores provas. Mas dentro do milagre de Lanciano, a igreja tem centenas de milhares de milagres eucarísticos.
Um dos milagres eucarísticos mais recentes, né, já teve outros depois desse, do ano de 1996, é o milagre eucarístico de Buenos Aires. No final da Santa Missa, o padre então encontra uma hóstia consagrada no fundo da igreja, jogada ali em um castiçal. Ele pega aquela hóstia com todo cuidado, coloca aquela hóstia sobre o corporal, aquele paninho branco, envelopa muito bem aquela hóstia com todo cuidado, leva e deposita a hóstia no tabernáculo. No outro dia de manhã, quando ele chegou para ver se aquela hóstia já tinha se dissolvido, né? Porque tem uma norma que pode colocar a hóstia dentro da água para ela se dissolver, depois a água ser ali depositada em algum lugar. Se eu encontro uma hóstia no chão, eu comungo ela imediatamente, porque é o corpo de Jesus. Mas Deus se usou disso para fazer um grande milagre na América Latina. E ele percebeu então, quando ele chegou de manhã, aquela água tinha se tornado um tom avermelhado. Foi passando dia após dia, aquele tom avermelhado foi crescendo naquela hóstia. Então ele resolve então chamar o arcebispo cardeal Bergoglio, conhecido como Papa Francisco. Então nós temos um Papa que presenciou o milagre eucarístico. O cardeal então, com muita prudência, disse: vamos esperar um pouco mais. E contrata então um fotógrafo profissional, para que aquele fotógrafo fosse tirando fotos do progresso, da vermelhidão que aquela hóstia estava ganhando. Logo depois de uma semana, ele contrata um cientista apartidário, ou seja, um cientista que não era católico, um cientista chamado Ricardo Castaño. Hoje esse cientista, né, já não mais ateu, um católico de primeira qualidade, é quem estuda os milagres eucarísticos pelo mundo. Aquele cientista pega, colhe, não foi falado para ele que ali era uma hóstia que havia se transformado em sangue, em corpo de nosso Senhor. Ele pega, ele colhe, né? Aqui está dizendo que ele colhe e leva então para o laboratório. E no laboratório ele se assusta. No laboratório ele começa a ficar espantado com aquilo. Porque ele contesta, né? Ele vê ali no laboratório, nas análises clínicas, que aquele pedaço de carne era um pedaço de carne de uma pessoa viva. Aquele pedaço de carne tinha glóbulos brancos e vermelhos. E ele volta então desesperado para aquela igreja e diz: de quem vocês tiraram esse pedaço de carne? E o padre me fugiu o nome aqui do padre, estou buscando aqui no site, depois vocês busquem. O padre Alejandro Petzen diz: não foi tirado de uma pessoa, ou melhor, foi tirado de uma pessoa, mas de uma pessoa eucarística. Foi tirado da Eucaristia. Este pedaço de amostra que você levou era uma Eucaristia que se transformou nisso. Alguns anos depois, porque a igreja era muito prudente, pega-se novamente uma amostra no ano 2004. Veja, o milagre ocorreu no ano de 1996. Em 2004, Ricardo Castaño então pega e leva esta hóstia para um renomado instituto de pesquisa nos Estados Unidos, e uma junta médica ali começa a pesquisar. E eles chegam a uma conclusão: que aquele sangue, aquela amostra de carne, era de uma pessoa que ainda estava viva. Porém, a pessoa estava muito fragilizada. Foi descoberto também que aquela pessoa havia, antes de ser tirado aquela amostra, havia sofrido uma grande, como que eu posso explicar? Havia levado uma grande surra, né? Falando assim numa palavra que vocês vão entender. Havia passado por um grande sofrimento. Descobrindo também que aquele pedaço de carne era do extremo miocárdio direito, ou seja, o músculo interior do coração. E que aquele músculo havia sofrido uma incisão, como uma espécie de um infarto, aquele músculo se rasgou ao meio.
E aqueles médicos então perguntam ao doutor Ricardo Castanho, de quem é? Quem é esta pessoa que tanto está sofrendo, que está nesta condição? Esta pessoa já morreu? E Ricardo Castanho diz, isto não foi tirado de uma pessoa, foi tirado de uma pessoa eucarística, ou seja, esta amostra foi tirada de uma hóstia católica. Os milagres eucarísticos estão aí para provar que nós não comungamos um simples pedaço de pão. Nós comungamos um pedaço do extremo miocárdio direito. Nós comungamos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe aí o seu gosto, o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser evangelizadas. Deus abençoe. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito.